Uma coisa que acontece muito, Pablo, é que as pessoas não saem muito para dançar nas milongas, né? Nos bailes de tango. Por que você acha que isso acontece? Se eu responder a pergunta, 80% das pessoas vão me odiar. Mas, não, eu acho que assim, há um conflito às vezes que se gera. Tem algumas pessoas que formam grupo dentro de sua escola, mantém uma milonga dentro da escola, então pode ser que exista um pouco de ciúme, né? Um pouco de medos, né? Mas a ideia é que gerar público de tango, né? E você não gera criando algo fechado, você gera só fazendo-se partícipe, né? Isto posso dizer eu que também eu não sou muito de sair, como eu trabalho com tango. Normalmente nas milongas são nos dias que eu trabalho, e depois quando não estou no trabalho do tango também mereço descansar como todo ser humano. Mas muito se deve a isso. Muitas pessoas criam um grupo e fecham esse grupo, e só se mantém naquele grupo de pessoas. Depois é que é difícil fazer uma milonga em São Paulo ao estilo de Buenos Aires, porque faltam hombres, então há uma cultura do baile da academia que é todo misturado, então todo mundo pega qualquer um para dançar em qualquer momento, então é difícil você manter um cabeceio, onde a vezes por uma questão de espaço você não pode ter, porque não há espaço para gerar o lado das mulheres, o lado dos homens e o lado dos casais, porque existe esta cultura da escola. Vamos dançar porque somos amigos, porque fazemos aula juntos, dança um e esquece. Mas seria importante, e esse é um objetivo que tenho, se algum dia o consulado cresce, ter um espaço onde possa se respeitar o cabeceio. E as regras do tango, né? O tango de salão mesmo, como é em Buenos Aires. E em Buenos Aires mesmo, nem falo das milongas visitadas por turistas que são feitas para turistas, né? Aquela coisa que te ensinam 418 ganchos, você quer chegar em Buenos Aires e fazer 418 ganchos, porque você pagou um ano para aprender ganchos, sacada, boleia e castigada, e vai na milonga e não faz nem gancho, nem boleia, nem sacada, nem castigada. Então, nas milongas de Buenos Aires, me gustaría que ese espíritu se viviese aqui. Sônia, como eu, durante muito tempo, a gente não tinha escola, só dava aulas particulares e a pequenos grupos, porque não podíamos manter uma relação como a gente queria com o tango. Agora, nesse último ano, empreendimos esta nova fase nossa, que veio integrar também o tango show que a gente faz, e estamos tentando devagar trazer isto para aqui. Não vai ser uma tarefa fácil, mas eu gosto de coisas complicadas.